O Cachose tá aí, ó, mandou vintão aqui pra gente. Queria agradecer e parabenizar as duas que estão no programa hoje. Admiro muito as duas, parabéns por todo o trabalho inclusivo, vocês são fodas. Acompanho muito o cenário, inclusive, e acho muito legal e importante acompanhar. Valeu, Obrigada. Cachose. Cachose que criou aí um ícone da comunidade LGBTQIA+, do Brasil. Porque na última final presencial da Ignis Cup, ele foi com uma camiseta que tinha uma foto minha careca na camiseta. Eu vi E aí, isso. quando a Riot Mundial, a Riot Central foi fazer uma postagem no mês Pride, assim, saiu a fotona dele com a minha cara, assim, na camiseta. Uma publicação geral, assim, foi gigante. Um fun fact que o meu marido tem uma foto sua careca na carteira dele. É verdade. É exatamente essa verdade. foto. Tá aí, ó, já tá uma entidade, quebrando, né? Eu tenho uma barreiras. coleção de Fogueta careca. personagens carecas do Cachose. Toda vez que eu vejo ele me entrega um. Começou com Revolta Careca, depois isso. teve vários. Falta Depois o teve Cachose um careca, Mylon. né? Teve Cadê um o Mylon, próprio é verdade. Cachose careca? Quem é que vai fazer o Cachose careca? Verdade, né? É ele mesmo, né? Quem é que vai carecar o aí, carecador? Eu Quem tenho, faz o eu tenho palhaço? foto com o Cachose vestido de 7. Que tava num Verdade, evento. É Jesus verdade. verdade. Ah, Mas eu ele gostei. careca, não. Ele careca não. A gente vai, Aí, ó. vamos providenciar. Vamos Fica aí. providenciar isso aí. Eu acho que esse tema que o Cachose puxou aqui é um tema que a gente pode até abrir, que é justamente esse interesse, né? Porque eu acho que começou de uns tempos pra cá, assim, o cenário inclusivo, ele nasceu como algo super organizado há pouquíssimo tempo. Né? O Ignis tem o quê? Um ano? Sim. Vai ter um ano. Vai ser Então, um ano, é. antes disso, a gente tinha no LoL, falando especificamente de LoL, tá, galera? Pouquíssimos campeonatos voltados pra isso. A gente tinha muito no CS, principalmente com Gamers Club, Gamers Academy, né? Tinha lá a divisão feminina. Na verdade, no LoL, a gente teve só no período de 2020 e 2021, que foi pandemia. É. A gente tinha alguns antes, que era mais... que aconteciam mais pela Sakuras, As né? Que elas Sakuras, faziam Valkyrias. alguns... Que a gente teve até algumas meninas que passaram pelo Ignis jogando, que a gente tinha um abatedouro de E-Boy, famosíssimo. Famoso. Esse aí era bom, esse aí era top. Que era Até dessa joguei época contra. dos Sakuras, que daí elas faziam alguns campeonatos, mas campeonatos femininos mesmo. O momento que a gente teve um grande boom foi no período da pandemia, porque tudo foi pro online, tudo Sim. ficou mais fácil. Foi quando a gente conseguiu nossos empregos. Por uma E casa. aí, depois disso, acabou a pandemia, acabou o campeonato online, tudo fica mais difícil. E aí, parou. Só depois com a Ignis. No Nossa. LoL, falando. É, porque assim, o LoL, isso eu acho que foi uma das maiores... Isso aí eu quero saber até de vocês, né? Sempre foi uma das maiores exigências, uma das maiores críticas também a Riot nesse tempo inteiro, porque foram 10 anos de League of Legends pra só aí vir um nascimento de um cenário inclusivo, sabe? A gente, como eu falei, no CS, tudo bem, é muito difícil comparar, porque a Valve não toma conta do CS, né? Meio que o organismo vivo, a comunidade cria o CS. Mas outras, por exemplo, a Ubisoft com Rainbow Six tinha um cenário feminino, pá. E o LoL, porra, que sempre foi o maior esporte eletrônico do mundo, nunca flertou com isso. Como era pra vocês, assim, principalmente, olhar e não ter, e principalmente estar na hora que ele nasceu? Sabe, esses dois momentos. Quando eu comecei a acompanhar o League of Legends, assim, eu era muito mais apegada... Eu comecei assistindo o CBLOL, claro, mas eu era muito mais apegada a campeonatos menores, assim, que eu conseguia acompanhar. Exatamente por isso, porque eu achava que saía um pouco da bolha e abria espaço pra gente ver umas carinhas diferentes Fala mais e pertinho tudo no mais. mic, Fox. Peço perdão. E era mais fácil da gente ver algumas carinhas diferentes. E aí a gente sempre ficava naquele questionamento, sabe? Tipo, será que vai aparecer agora? Porque se é pra aparecer, vai aparecer aqui. Sabe? Se é pra aparecer, por exemplo, na época que a gente tinha a Superliga, que a gente tinha muitas mulheres apresentando e comentando na Superliga, dava um pouco essa sensação de que, tipo, Tá na hora. agora vai. E a gente chegou a ver algumas meninas aparecendo ali, né? Sendo pelo menos entrando em times ali. Mas era muito pouco. E ficava... Pra mim, sempre ficou uma sensação de que... Cara, em algum momento isso precisa acontecer. Em algum momento isso precisa acontecer. Como você falou, a gente tinha alguns outros cenários que já eram muito bem sucedidos entre aspas. Aí. Mas o CS, pra mim, era um cenário que sempre foi bem consolidado nessa questão do feminino. Nesse momento inicial, mas era sempre uma expectativa, assim, de que, tipo, pô, será que agora vai? Será que a gente consegue ver alguma menina tendo um protagonismo? Como é que isso vai... E aonde que isso vai aparecer, né? Porque, pelo menos pra mim, a minha chavinha só foi virar com o Valorant, sendo bem sincero. É que assim. é bem difícil de falar sobre isso também, porque, de novo, eu acho que junto com o Shep, acho que nós dois somos os bem do começo, né? Sim. A gente... Do quê? Do 2012, cenário, né? sim. E assim, apesar de, em todo esse tempo, e principalmente no começo, que eu era jogador profissional e meio termo ali onde eu jogava no Raelo,
existiam meninas que jogavam. Tem vários nomes que me vêm à cabeça do passado. Mas, se não existe o objetivo, por exemplo, o cenário no final, muitas delas não veem que existe uma realização por trás. Então, o que acontecia muitas vezes nesse cenário? Muitas meninas já mostraram muito potencial, principalmente aí 2012, 2013, lá no começo. Mas chegava num momento que eu falava, cara, vou jogar pra quê? Tipo, é tão difícil. Então, hoje a gente vive uma realidade que, inclusive, eu tô inserido diretamente pelo Ignis, onde as meninas, elas têm esse potencial reconhecido e conseguem olhar, olha, se eu conseguir melhorar o suficiente, eu tenho um cenário que vai me acolher. Sem querer sair um pouco desse primeiro assunto que a gente tá tendo aqui, mas... Porque até eu acho que isso que você falou agora é uma coisa que a gente tem que conversar como tópico mais pra frente. Quando a gente vê muitas pessoas questionando do porquê existir, entre aspas, a gente via por muito tempo, por que tem que ter cenário misto, por que tem que ter cenário feminino? E é exatamente por isso que você falou. Porque se fosse tão fácil assim, pra uma menina que tá começando a jogar League of Legends, enxergar no cenário misto um caminho de sucesso pra ela ser uma boa player ali dentro, não precisaria existir cenário feminino. Com e a gente certeza. estaria vendo mulheres jogando desde 2012, desde 2013, desde 2014. E não seria uma realidade tão distante assim pra gente, quando eu comecei a acompanhar League of Legends. Por exemplo, tudo bem que eu tô falando de uma profissão de caster, mas ainda assim, pra mim, era um cenário distante eu me enxergar inserida ali. Entendeu? Eu diria que talvez fosse mais distante do que ser player. Mais distante Muito do que mais. muito Né? mais. Muito mais. Muito Não, mais. Não tinha nada. Eu acho que o primeiro contato, acho que ali Camilota, Tauna, foram, acho que as primeiras figuras femininas que a gente viu trabalhando numa transmissão assim. E eu costumo dizer que o cenário feminino acabou me resgatando lá, mais ou menos em 2019, porque eu conheci o LoL no final de 2016, que eu comecei a jogar. E aí eu jogava um pouco e parava, eu achava muito tóxico de vez em quando jogar, então tinha dias que era insuportável jogar. E aquilo pra mim era muito pesado, que tinha dias que eu não conseguia me divertir. Eu saía muito mais chateado do que realmente tendo aproveitado o jogo. E nesse para e volta, eu lembro que eu decidi voltar em definitivo quando eu vi um campeonato amador que estava sendo realizado pelas Sakuras. E aí eu até então não tinha visto nada nesse sentido. E aí eu vi esse campeonato, eram só meninas jogando, fazendo a transmissão como casters, tinha juízes nas salas, e cara, eu achei fantástico. Assim, o chat estava legal, era muito mais gente apoiando as meninas, torcendo, como qualquer outro campeonato que a gente vê por aí, em que a galera tá torcendo e tá assistindo o jogo, e aquilo me deixou muito fascinado. Eu falei assim, cara, eu quero um dia poder fazer parte disso daqui. Não sei se como player, mas eu tenho vontade de fazer parte disso. E obviamente que as minhas habilidades, elas não eram boas o suficientes para pensar num competitivo de alto nível, mas até porque eu não tinha tempo para me dedicar e jogar e nem nada. Mas, de qualquer forma, eu queria fazer parte daquilo. Então, eu cheguei a disputar alguns campeonatos como player mesmo, com outras meninas ali de low elo. E aí Tomou um pau pra fio de cabelo, né? Tomei um pau pra fio do cabelo. Mas eu já era fã dela nessa época. Porque nessa época eu já jogava de Yorick, e ela era top 1 Yorick no servidor BR. E era uma menina, era fio do cabelo. E aí, quando eu descobri isso, eu fiquei maravilhada. Passei a seguir ela, passei a admirar. E no primeiro campeonato, o primeiro time foi justamente o Abatedouro. E aí, tomei o Yorick da fio do cabelo na boca, logo no começo. Não fui solada. Então, esse é o meu título desse campeonato. Não ter sido solada não pela ter sido fio- Porra, é um mérito grande, é um mérito grande, pô. Exatamente. Eu tava começando a jogar ainda, realmente. Que até então eu era mono-aran, então é completamente diferente o rolê. Então, assim, pra mim foi... Ainda é, né? Ainda sou, é verdade. É verdade. De vez em quando que eu dou uma jogadinha ali no top, né? Pra fazer um conteúdo. Mas, enfim. E a ideia era realmente fazer parte daquilo, por mais que eu não estivesse ganhando, por mais que eu não pudesse competir contra essas outras pessoas que já estavam há bem mais tempo jogando. É porque eu acho que a gente, como público também, falando desse local que era o qual a gente pertencia, como público, como pessoas que queriam fazer parte dessa comunidade, pra gente também era difícil, porque a gente meio que não enxergava um local da comunidade onde a gente poderia fazer parte. Porque a gente também queria estar ali acompanhando, torcendo e falando sobre League of Legends, e pelo menos eu estudava muito. Eu estudava muito pra eu entender o que acontecia no campeonato que eu tava assistindo, porque era um campeonato que eu gostava de ver. Então... E nessa época eu já fazia live e eu conversava muito com as pessoas da minha live sobre o que eu tava vendo pra eu aprender cada vez mais. Só que
era muito difícil, até como público, você ir na sua rede social e postar alguma coisa, ou falar até mesmo numa mesa de bar com alguns amigos seus sobre isso. Sim. Porque a pessoa já virava e falava assim, mas, sei lá, você começou a acompanhar ontem, cara. O que você tá falando? Tipo, tudo bem, mas eu não tô aqui pra falar que eu tô certa. Eu tô aqui pra estar numa comunidade, Pra resenhar. conversar a respeito justamente. e aprender. É isso que é uma comunidade, né? E era uma coisa que nem nesse espaço a gente tinha, assim, também. Na verdade, a gente nem tinha espaço nesse local também. E quando a galera fica questionando a questão de por que ter um cenário inclusivo, é que é muito louco, a galera não entende que é uma questão de cultura. Quando você não existe a possibilidade de... Porque a gente falou, sabe, não tinha referência, não tinha onde chegar. Mas às vezes, se não abre espaço pra debater, ou pelo menos confrontar, não existe onde você ter o dia a dia. Quem você falou, era difícil ser público. A gente teve o caso da Jimmy na Red Kennedy. Onde não é questão de que ela não teve espaço técnico. Ela não teve espaço no dia a dia com os moleques. Porque os moleques não entendiam. Tipo assim, eles devem ter ficado em choque com uma mulher lá no meio deles. E a mesma coisa com relação a cast, tudo mais. E quando a gente joga implementa um campeonato inclusivo e você começa a inserir tanto no casting, na cultura da parada. Porque eu tento explicar pra galera que me perturba nas DM, eu falo mais ou menos, é quase como uma empresa. Que na empresa você pode obrigar uma parada a acontecer. Agora a gente vai usar tal programa. Agora você vai usar o Outlook e tal, não sei o que, pra responder e-mail. Aí o cara, não consigo aprender. Você pode punir ele por não usar, dar advertências, e vai ser ruim, porque o cara vai cada vez te ver pior. Ou você pode fazer um programa onde você ensine, você instrua, você incentive, e aí você cria uma cultura dentro da empresa de novos procedimentos. E é mais ou menos isso que acontece com o cenário inclusivo. A gente tá fazendo as pessoas se acostumarem com a diversidade. Eu acho que nem só no cenário inclusivo, eu acho que qualquer coisa relacionada a qualquer minoria na nossa sociedade no geral, ela tem que começar assim e ela nunca vai ser bem aceita. Nunca. Se a gente for falar sobre cotas nas faculdades, por exemplo, tipo, tem pessoas que são contra isso até hoje. Não consegue entender uma E coisa não consegue simples, entender né? o que é importante muitas vezes porque aquilo não é importante pra você. Mas vai ser importante pra quem vai ser beneficiado por isso. Então, assim, toda vez que a gente vê em qualquer aspecto, seja no cenário de game, seja... Gente, em qualquer aspecto, uma forma de você abrir portas pra uma minoria adentrar daquele espaço, nunca vai ser bem recebido. Sim. Uma coisa que eu costumo falar bastante pra galera tentar entender essa relação de necessidade comparativo de desenvolvimento, eu comparo com o próprio CBLOL. Eu comparo com qualquer tipo de cenário. Então, vamos lá. Porque um argumento que uma galera que não quer aceitar isso usa muito é tipo, isso é balela. Não tem mulher jogando no cenário misto porque não tem nenhuma mulher melhor do que os caras, então, consequentemente, elas são piores, elas não são challenge, elas não estão lá, elas não vão jogar. Esse é o exemplo do cara. Partindo desse pressuposto, se isso for verdade, a gente tem que acabar com o CBLOL. A gente tem que acabar com o LLA. Porque nós somos piores. Isso é um fato. Nós nunca ganhamos um jogo MD3, não sei o que lá, de uma região Major. Então quer dizer que é um fato que nós somos piores e nós nunca vamos conseguir melhorar. Então pra que a gente tá competindo? Fecha e todo ano no Mundial dá o título deixa a Coreia e a China jogarem uma final e dá o título pra eles. É uma questão de desenvolvimento. O cenário feminino hoje em dia, o cenário inclusivo hoje em dia, ele é, entre muitas aspas, inferior tecnicamente, porque assim como o LoL no Brasil tem um atraso de anos ao League of Legends no mundo, o cenário feminino tem um atraso de anos em relação ao masculino. É muito simples. Perfeitamente. Então, assim, o Brasil, quando começou a jogar LoL, o LoL já existia no mundo há 3 anos. Então, do mesmo jeito, existe um atraso das mulheres e das pessoas das minorias conseguirem ter o gap de desenvolvimento. Antes disso, antes do Ignis, antes dos campeonatos da Sakura, né, antes do Ravenão, etc e tal, não tinha campeonato pra ser jogado. Não tinha nada. Então, como é que essas minas iam se desenvolver? Podia jogar o misto? Podia mesmo? Será Não é que... proibição, a gente não tá falando de proibir jogar. A gente tá falando de inibição. É uma coisa mais social. Tipo assim, é a mesma coisa de você estar no recreio, você anda do popular, você vai encostar no popular, você leva um porradão na cabeça, olha aqui, moleque. Sim. Não,
É só perguntar, Diogo, quando tu era profissional, como que era a estrutura dos times? Era tóxico. Estrutura? Pô, irmão, Que pelo estrutura? amor de Qual? Deus. Se fosse minha filha, não ia. Não, e eu te Não falo... ia dito nenhum, nem Ó, meu filho, nem ninguém, nem eu. Eu já falei aqui. Não tem como. Eu já falei aqui. O Diogo O se ano- perdeu na Cracolândia pra chegar no primeiro time dele. E pior que isso é verdade. Não, foi culpa minha, tá? Foi culpa 100% minha. Por isso que eu... Mais ou Se menos. você fosse meu filho, também não Mais ou deixaria menos. você ir. É, mas foi culpa 100% Porque você não minha. tem capacidade de chegar Mas, no lugar. não, mas... Não me conta essa história, não é o caso. Mas assim, sobre isso, eu falo que estrutura mesmo pra receber, mesmo que um jogador, independente do que, estrutura real, eu só vejo, eu já falei até com o chefe, falou, é mesmo? Eu falei, 2018 pra frente. Profissional? 2018 pra frente, alguns, e não vão todos os times, alguns times deram uma melhorada. Não, então, dá pra jogar mais pra frente. 20. Então, mas eu tô 21. falando assim. Não, calma aí, foi 2019 o episódio do Hostel? Foi, pô. 2019. É porque assim, de Pô, 2018 foi pra ótimo. frente, já tinha pelo menos Hostel com metade balada dos pra times com treinar. uma estrutura legal. Antes disso, um time ou outro às vezes acertava. Por exemplo, a Kabum, historicamente, bem cedo, tinha uma mansão gigante em Limeira. Pô, essa mansão poderia incomodar jogadores e jogadoras com bastante conforto. Mas era uma exceção. Era um... Agora, até 2017, sei lá, era 6 caras no quarto. E se vira, era o pé do Abaxo aqui, a cabeça do Ziriguidum aqui. Algo muito desconfortável até pra gente. Então, imaginem também... É ruim, né, não ter estrutura pra receber as mulheres lá. E até pegando um pouco, lógico que você tava brincando falando que você não deixaria o seu filho ir, mas também tem essa questão. Como que você... A gente fala muito sobre a questão da importância do cenário inclusivo, porque ele também é um cenário que ele vai olhar para os participantes dele de uma maneira diferente. Então, a gente vai olhar para as pessoas que vão entrar nesse cenário sabendo que elas podem ser mães. Que já é uma Sim. demanda completamente diferente daqui que o cenário misto tem. Não tô falando que uma mulher que vai ser mãe não pode entrar no cenário misto. Claro que ela pode, mas o cenário misto não tá olhando pra isso. O cenário Nunca inclusivo olhou. precisa olhar pra isso. Não. O cenário inclusivo precisa olhar pro fato de que, às vezes, uma mulher ela não vai ter o mesmo tempo que um cara pra se dedicar ao game, porque a gente sabe que dentro de uma casa onde a gente tem uma filha e um filho, é ela que vai ter que fazer muitos afazeres Justamente. domésticos. Não, Sabe? disso que você falou, tem um link importantíssimo. Você viu a Copa do Mundo Feminina desse ano? Foi a primeira vez que a FIFA, na grana que dá de suporte para jogadoras, deu dinheiro para levar o filho ou os filhos, mais alguém para ajudar a tomar conta. Então, pô, teve jogadora que já foi campeã de Copa do Mundo e falou, pô, dessa vez é a primeira vez que eu tô indo de verdade. Eu vou 100%, porque, pô, eu sou pai, mas a responsabilidade, por mais que eu seja presente na vida do meu filho, da minha esposa, é completamente diferente. E é isso, na questão de inclusão, você tem que ter esse tipo de preocupação. É uma outra visão, é uma nova cultura. Até se a gente for falar sobre cenário tradicional, acho que essa Copa do Mundo feminina foi uma das primeiras que teve tanta visibilidade. Sim, foi. A gente, É a verdade. anterior a essa, eu lembro que já teve um pouco mais de bafafá, porque foi transmitida pela Globo. A gente ia assistir, eu fui até assistir em bares, igual a gente assistia a Copa do Mundo masculino. Mas, da forma como ela aconteceu esse ano, foi a Inédito. primeira vez. E a gente tá falando do futebol. Que tem, E é sei lá bizarro, quantos né, anos de história, Entendeu? tá ligado? É bizarro, é. Sim, e o E aí próprio as pessoas cenário querem já é comparar. desenvolvido há muito tempo, né? Há quanto tempo a gente não vê a seleção feminina fazendo vários jogos, representando o Brasil, ganhando medalha e, enfim, várias coisas. A gente tem a Marta aí como nosso grande símbolo, que venceu, foi escolhida a melhor atleta do mundo de futebol feminino durante várias vezes. Então, assim, pra gente ver que um cenário que já tem uma estrutura maior, por mais que não seja uma estrutura ainda dentro do esperado, dentro das expectativas, mas ainda não tem a visibilidade que poderia ter, com todo o talento que a gente tem e com tudo que a gente poderia ter ainda mais, enquanto pessoas que curtem o futebol. Porque, pô, o brasileiro é apaixonado por futebol, mas chega no futebol feminino, Não. né, todo mundo Ai, não a ama. mimir. Pô. E aí tá eu de acho que essa sacanagem. relação, ela é vital, de novo, com toda vez que forem usar qualquer tipo de argumento de falta de interesse, que é ruim e que é pior, sempre eu tento comparar com a realidade dos esportes mistos, por assim dizer. Ah, você quer que
patrocinadores vão pra cima de um campeonato feminino, não sei o que lá, mas ninguém assiste. Como é que alguém vai assistir algo que não existia? Né? Então, assim, qual era a audiência do CBLOL em 2012, quando a gente começou? Era isso aqui. Então, quer dizer que por a audiência ser pequena naquela época, a gente não deveria ter continuado investindo, acreditando, eu ter largado direito, o jogo ter largado medicina, não sei quem ter largado não sei o que lá porque a gente tá no cenário? Não, justamente porque a gente achava que ia evoluir. A mesma coisa. Hoje em dia... Ok, a audiência, a visibilidade do cenário inclusivo pode não ser muito grande, mas o que falta justamente existir um cenário para as pessoas começarem a se interessar. Mais da metade da população do mundo é mulher, pô. Só de mulher para mulher poderiam se interessar, fora os homens e todos os não binários e etc e tal, não heteronorme, não sei qual é o nome certo para dar isso, mas assim, todas as pessoas que não são homem ou mulheres cis também vão se interessar por isso. Pode ser que se interesse, pode ser que não. Mas nunca existiu algo. Como é que algo que não existia vai ter audiência? Quando o CBLOL nasceu, ele tinha menos audiência. Quando, sei lá, o cricket nasceu, ele tinha pouca audiência. Depois começou a ir pra frente. As coisas precisam de tempo pra se desenvolver. Esses argumentos todos que falam, é pequeno, essa pessoa é pior do que a outra, eles se baseiam num argumento de tempo, de coisas que não existiam, de parâmetros que não existiam lá, de que pessoas que não estavam aptas a se desenvolver profissionalmente. E com essas mecânicas que vão acontecendo, tipo a Ignis, tipo o Sakuras, o Revela, isso vai abrindo possibilidade para que existam profissionais dessa área. Porque antes não era nem permitido. E era aquele rolê que quando a gente entrou no CBLOL Academy, por exemplo, a comunidade era de uma forma, ao nos enxergar e a tratar a gente de uma forma. E hoje em dia todo mundo, não todo mundo, né? Sempre tem aqueles coisas ruins. Mas a grande maioria da galera, assim, consegue só assistir a transmissão como se fosse qualquer outra transmissão. E é exatamente pra isso que a gente reforça tanto essas coisas. Porque, assim, a gente não quer ser colocado num pedestal como especial ou diferente. A gente só quer fazer o nosso trabalho. E aí tá tudo bem você não gostar do meu trabalho, não gostar do trabalho da Fogueta. Mas... é interessante você ter o respeito pelas pessoas que estão lá fazendo seu trabalho. E eu vejo que de 2021 pra cá, por mais que tenha sido um curto período de tempo, mas eu já vejo uma mudança bem grande na comunidade em relação a isso. Então eu acho que é justamente pelo fato de a gente tá aparecendo em todas as transmissões, ter uma regularidade, a nossa imagem ser exposta lá, meio que tá levando a um sentido de naturalidade. E é exatamente essa é a tendência que a gente espera com o cenário inclusivo. Que seja visto como algo natural, mais uma competição, que as pessoas que são público-alvo estejam lá para participar e quem quiser consumir, consuma e é isso. Legal. Um exemplo muito próximo disso no futebol, a Renata. Sim. Exato. Né? Sim, A Renata, narradora da Globo, ela, sinceramente, ela narra muito bem. Assim, Ela é muito boa. Eu sou chato com critérios técnicos, eu sou insuportável com essas coisas, assim, tipo... E eu analiso muito a narração pelo critério técnico, sabe? Claro que tem que ter emoção, coisa tal, porque a gente é feito de emoção, o narrador é feito pra isso, mas eu olho muito a técnica. E a Renata, ela é tecnicamente muito boa, assim. E o que tinha de gente elogiando, o que tinha de marmanjo criticando, mas a crítica era sempre vazia. Você via assim... eu não gosto dessa mulher. Por quê? Sei lá, a voz dela me incomoda. Aí foi que nem o Casemiro falou, irmão, você não gosta de ouvir a mulher falar. É isso. Tá ligado? Não tem. Eu estou te falando. Eu estudo narração há 10 anos. Eu não sento a bunda lá e vou falar. Eu estudo, tá? Eu tenho um paper publicado com a doutora Márcia sobre narração técnica. Estudo científico. Artigo científico vai ser publicado no final desse ano, se der tudo certo. E ela... é muito boa tecnicamente falando, cara. Tinha muita gente que critica... Eu lia muitas coisas nos comentários dos jogos dela que eram assim, cara, não tem como. Eu não tenho nada contra ela. Acho ela uma profissional incrível. Mas ela não consegue passar a mesma emoção que um homem passa. Tipo assim, cara... irmão. Quem é você? Pra saber se ela é uma profissional incrível ou não. A o João Francisco 0915. É foda, do tá Twitter, ligado? entendeu? Tipo, começa por aí. Mas, cara, dessas paradas é muito preconceito. No dia dos pais da escolinha do meu filho, tinha um cara atrás de mim, ele falando uma pá de merda, e eu tava me controlando, né? O que você deve ver de outros pais aí. Aí ele assim, de repente, falou assim, cara, eu tentei assistir jogo dessa Copa do Mundo feminina, mas não tem como. Não tem técnica. Aí eu virei pra trás e ele tava com uma camisa do Santos.
Ai, Não, e eu torço pro Ai, Santos. ai, Eu ai. torço pro Santos, tá? Então, eu falei... Tá no seu lugar de Tem fala. local de fala. Eu falei, irmão, tu torce pro Santos, brother. Não é possível que tu ache que qualquer jogo do Santos é tecnicamente melhor do que o que a gente tá assistindo na Copa do Mundo. Porra, cara, se vocês não assistiram os jogos, sei lá, pega as semis e a final, pelo menos. Os jogos foram incríveis da Copa do Mundo feminino. Então você vê assim, o cara tava... aquilo foi pré-final, assim. Você vê que ele tá falando por puro preconceito. Ah, é ruim. Por que é ruim? De verdade, você tava assistindo porque você queria... Você deu uma chance de verdade? Então eu acho que quase sempre essas críticas, quando é inclusivo, quando é feminino, seja o que for, tudo que não seja do Clube do Bolinha, é preconceito. É muito engraçado, porque quando a gente começou, né, lá na Riot, logo assim, nos nossos... pelo menos assim, os meus... o CBLOL Academy dura 3 meses, 4 meses, mais Por ou aí, menos, o CBLOL também. Aham. Então, os meus 3 primeiros 4 meses foram tenebrosos, assim. Imagino. Tipo, foram tenebrosos, porque pra falar que eu não tive paz, eu tive um pouco mais de paz na final, porque na final eu fui fazer entrevista, daí, tipo, deu uma acalmada, porque eu não tava narrando. E é muito engraçado, porque muitas das pessoas... Mas, assim, quando eu falo muitas, é uma coisa, assim, de 80% das pessoas que me esculhambaram naquela época, hoje vem falar assim pra mim, cara, eu sou muito fã do seu trabalho. Eu gosto muito do seu trabalho. Você tem no seu Por quê? histórico de chat, assim, o cara te xingando e hoje você querendo Bloque! ser... Muitas das vezes, assim, tipo, sei lá, final do CBLOL eu faço uma postagem. Daí eu vou ver os comentários pra responder. Essa conta pertence a alguém que você colocou no... Você abre, A assim, minha é aí eu assim. falo assim, nossa, mas por que eu bloqueei esse cara? Aí, sei lá, eu vou ver, olha Olha só, lá, me arrombado. mandou eu me demiti, né? É quando que, eu entrei na é Riot. que o meu deve ter sido muito menor, porque eu sofria só velhofobia. Cara, você falou esse negócio de demitir, eu lembrei do e-mail. Foi comigo. Sim, então Você souber dessa história? recebemos. Do quê? Conta a história aí. Isso é bom, No clássico. segundo split do CBLOL, Cara, a isso foi gente, surreal, velho. do CBLOL Academy, né? A gente teve... Mas agora? Não, no Não, primeiro não, ano, não, no não, primeiro não, 2021. Lá no início. Quando vocês eram estreantes. A gente teve novas pessoas entrando pra jogar no CBLOL Academy, Aham. né? E um dos meninos que entrou pra jogar era um streamer muito grande, muito famoso, Ah, e que tinha muito fãs, né? E aí, eu recebi um belo de um e-mail. Um e-mail, cara. Um e-mail, mas foi um e-mail, porque, tipo assim, quando a gente tá começando a trabalhar como influenciador, a gente tem que deixar o e-mail exposto na bio, porque senão as organizações, as empresas não vêm falar com a gente. Agora eles vêm atrás, manda DM, mas quando você tá começando, tipo, você não tem 10 mil seguidores, eles não estão nem aí. Eles vão abrir seu perfil, se o seu e-mail tiver lá, beleza, se não tiver também, que pena, né? Então a gente tinha que deixar o nosso e-mail profissional ali pra gente conseguir trabalho, pra gente Aham. conseguir fazer o nosso nome, etc. E aí eu recebi um e-mail no meu e-mail profissional. Como, tipo assim, muito educado. Olá, boa tarde. Nós somos fãs do fulano e viemos encarecidamente pedir que você se demitisse do CBLOL Academy, porque a gente não gosta da sua narração, a gente acha que seu trabalho não é bom. Eu não sei quem é a pessoa responsável por ter te empregado, mas eu acho que ele fez um trabalho ruim. Então a gente gostaria, porque a gente só quer assistir os jogos do nosso ídolo em paz. Mas, assim, falando isso, parece que assim, foi uma talaga, tá? Ela deu uma resumida, foi um e-mailzaço, assim. Entendi. E eu, assim, foi um e-mail super longo, gigante, e aí ele explicava todos os motivos pelo qual ele e o grupo dele lá não queriam que eu narrasse, achavam que eu tinha que me demitir, que queriam, falavam, inclusive, que se eu quisesse apresentar o e-mail pra Riot ver, pra eles me demitirem, eu podia, entendeu? Que bom. E- Obrigado pelo atestado, irmão. E aí, e eu não sou assim, eu não gosto de... eu não gosto muito de levar essas coisas polêmicas pro meu Twitter, porque eu sei que muita mina se inspira no meu trampo. Então, e eu sei que essas meninas já sabem o que elas vão tomar de chicotada nas costas, então elas não precisam ver mais uma pessoa que elas querem se inspirar, sabe? Tipo, porque elas sabem o que elas vão passar. Esse eu levei. Esse eu postei. Eu lembro disso. Eu fiz um lembro, eu sabia post que essa falando história que de algum eu lugar. tinha Você postou, recebido um então. e-mail de um cara falando que era pra me demitir. E aí virou mó polêmica. Tipo, várias pessoas começaram a falar. Recebi muito apoio também.
E, inclusive, essa é uma coisa que eu descobri recentemente, que eu não sabia. Mas mandaram DM pro meu pai até no Instagram dele. Jesus Cristo! Falando que era pra ele Caramba. falar pra filha dele se demitir da Riot, que ela não tinha futuro naquele trabalho. Assim. Ainda bem que meus pais são low profile, né? Pelo menos pra isso aí não recebi. Caralho. E Velho. um fato curioso, que eu não sei se esse cara em específico escreveu esse e-mail, eu realmente não sei. Mas na época teve um cara que veio falar... Eu não sei se ele veio elogiar você na minha DM. Eu não sei, mas era tipo assim, eu vim aqui pra falar que... Ou eu já fui na DM da Lágolas pedir pra que você se demitisse, um negócio assim. Eu sei que, tipo, ele envolvia a Lágolas na história pra meio que falar assim, olha, eu gosto de mulheres. Ah, eu lembro disso. Porque eu gosto Exatamente. muito. Mas Sim, você tem que se demitir, por não favor, se tenho demita. nada contra mulheres. Eu gosto do trabalho da Lala, mas você, O pelo amor plot de twist. Deus. Tenho até amigas que são. Plot twist é que esses dias eu recebi uma DM solicitada, fui ver as mensagens solicitadas que às vezes eu vejo e abri a dele. É um cara que tava me elogiando muito meu trabalho, falando que, nossa, incrível o que você faz com a comunidade e tal. Aí eu subi, porque eu vi que tinha Mais coisa. coisa em cima. Era ele. Aí, Olha. Foi o cara do e-mail? Não, o cara que falou O cara que ele da gostava DM. de falar, Ah, tá. mas eu tinha que me demitir. eu vejo às Como vezes o mundo uma dá galera que vem voltas, me né, meu pedir amiguinho? coisa assim, ou mandar mensagem hoje falando do MD3, aí eu arrasto, até o cara me xingando. Velho, filho da puta, o que você tá fazendo aí? E eu entrei tudo nesse Sério? assunto porque Velho? pra gente ver Velho, que, filho da tipo, puta. cara, é puro preconceito mesmo. Tipo, eles não têm nenhum embasamento pra... O e-mail é exatamente o que o chefe falou. Era um texto gigante em que, basicamente, ele só falava, se demite. Porque eu acho que você tem que se demitir. Porque eu acho que você tem que se demitir. Boa. É Porque eu verdade. acho que se você fizer um trabalho que o seu trabalho não é bom, então se demite. Era isso o e-mail dele. Era O meu especificamente texto esse foi e-mail dele. menor, foi um e-mail mais sucinto. Eu acho que ele já tinha usado tudo de vocabulário no e-mail pra fogueta. Mas também. Vocabulário, demite. Uma Mas unidade eu de palavras. também recebi neste glorioso e-mail num domingo na hora do almoço. Meu Maravilhoso. Ah, é subindo. verdade, foi um Foi domingo, na foi hora do domingo almoço, na hora é do almoço, verdade. assim, Imagina só, velho. 12 alguma coisa, sobe a notificação do A e-mail mãe no deve ter celular. acordado ele pra recolher o lixo. Aí ele falou, tô sem o que Arruma os fazer brinquedos agora. no seu quarto. E aí é Então isso. ele Aí esqueceu de recolher recebi ele, dois, né? inclusive, né? Porque aí o primeiro eu dei uma risada, bloqueei, excluí. Esse foi e o aí único... depois mandou outro. Esse foi o único que eu mandei, mas, tipo, que eu mostrei. Mas eu recebia muito e-mail pedindo pra me demitir. Nossa, mas eu recebia vários. E-mail de demissão eu recebi vários, dois. Vários.